Boa noite. Pode sentar, por favor. Tudo na paz, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso Fé. E hoje a lição, a sexta lição do curso Fé, que é a derrota de Satanás. A derrota de Satanás. Todo mundo com a lição aí? Então nós vamos acompanhar. Vamos já direto para os tópicos aqui, dispensar essa primeira parte para ganhar tempo, Então aqui a sexta lição, derrota de Satanás. Diz assim: apesar de muitos não acreditarem na existência do diabo, nós sabemos que ele é real e atuante. Basta olhar as páginas dos jornais para ver a sua obra, bem como visitar os hospitais e casas de recuperação para conhecer a sua capacidade destruidora. Se ele não existe, quem é o causador de todos esses males que vemos em todas as partes? Se ele não fosse real, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos teriam enganado quando afirmaram categoricamente a sua existência. Considerar o diabo uma lenda, uma figura retórica, é fazer um grande bem, pois permite que ele fique livre para continuar as suas funestas ações. Então, irmãos, a primeira observação aqui é que quanto mais as pessoas desacreditam da existência e da atuação do diabo, melhor para ele. É por isso que esse negócio de macumba, de maldição, de pragas, esse negócio de demônio é tudo conversa de igreja. O diabo bate palma, ele fica feliz, ele fica confortável. E o que mais assusta é que às vezes até no meio da igreja evangélica fala sobre dessa forma, não, o diabo já não existe mais esse negócio. O Senhor fala que existe e que ele atua, e ele nos adverte a respeito da ação do diabo. Então nós não podemos, é claro, endeusar as obras do inferno, ficar exaltando, endeusando, engrandecendo, mas não podemos ignorar a ação do diabo. Nós não podemos. Diz aqui, sua origem. O primeiro tópico então é sobre a origem do diabo. Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome era Lúcifer, o que leva à luz. Era um anjo glorioso, porém, permitindo que o orgulho surgisse em seu coração, desejou ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo, Então ele era um anjo de Deus, ele era glorioso, mas deixou entrar no seu coração o orgulho e a vaidade e quis ser acima do Senhor. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus e caiu na condenação do diabo. Portanto, ele era Lúcifer, portador da luz, que trazia luz, mas transformou-se no acusador, no diabo, no adversário. Olha o que o orgulho e a vaidade faz no coração da gente, se nós não vigiarmos, pessoal? Aquele que era o mensageiro da luz, portador da luz, aquele que era usado por Deus, tornou-se um adversário. Isso vale para todos nós. Quanta gente, até pregadores, pastores, ministros de louvor, que deixaram o orgulho entrar no coração, achando que é pela sua própria capacidade, virtude, que tudo aquilo era feito. Quem dava os dons, os talentos, não era Deus? Sim ou não? Então a honra e a glória teria que sempre ser dada a quem? A Deus. Mas quando a pessoa começa a tomar para si a glória que é de Deus, ela pode cair na mesma condenação aqui de Lúcifer. O que era portador e transmitia a luz, que era servo do Senhor, passou a ser um adversário de Deus. Então tem que tomar muito cuidado, né?
Diz aqui, vejamos duas passagens bíblicas que falam deste ser. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no seu coração, subirei eu aos céus e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei. Da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, semelhante ao Senhor. E, contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Isaías 14, do 12 ao 15. Então fica como lição de casa, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a sua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra de seus tambores, dos seus pífaros estava em ti. E no dia que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. E estavas no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele servia a Deus, era usado por Deus, tinha, vamos dizer assim, uma certa participação principal ali, era um dos maiorais de Deus, mas a partir do momento em que se achou iniquidade no coração dele, ele foi lançado fora. E isso vale como advertência para nós. Deus vai nos usando, Ele vai nos capacitando, vai nos abençoando, mas a partir do momento que a iniquidade se encontra no nosso coração, porque Deus vê a intenção do nosso coração, é como a prosperidade. Às vezes a pessoa ainda não prosperou, por quê? Porque Deus visita o coração dela. Deus sabe que há uma iniquidade. Aquela pessoa fala assim, não, quando eu ficar rica, eu vou me vingar, ou rico, eu vou me vingar de quem me humilhou, de quem me maltratou, de quem me desprezou. Ou então vou esfregar na cara de alguém que agora eu posso, que agora eu sou isso, eu sou aquilo. Não, essa motivação não é boa. Se o José do Egito, ele tivesse a intenção de se vingar dos irmãos que fizeram mal para ele, quando ele se assentasse no trono, quando ele se ascendesse ao poder, com certeza Deus não permitiria. Deus só permitiu que José prosperasse e fosse usado por Deus quando ele gerou no coração dele o perdão e a superação. Aqui era Lúcifer, mas se tornou Satanás o adversário. Por quê? Porque Deus visitou o coração e viu iniquidade. Viu a intenção de, num determinado momento, ele se elevar e querer ser semelhante ao Altíssimo. Então, que Deus não encontre iniquidade no nosso coração. Concluindo aqui, diz assim: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha aí. E diz: corrompeste
a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti. Em grande espanto, e te tornaste e nunca mais serás para sempre. Ezequiel 28, do 12 ao 19. Então, por causa daquele orgulho, daquela iniquidade, Lúcifer perdeu a glória, a formosura, a beleza e o brilho de Deus, e o seu lugar no Senhor. Então vale como alerta para nós. Nós não podemos jamais, trocar a glória de Deus, a presença de Deus, pela iniquidade no nosso coração. Senão seremos lançados fora, e seremos também precipitados com o diabo e os anjos decaídos, Esse Lúcifer, aquele corrompeu a terça parte do céu, dos anjos, Então a cada 3 anjos, um foi corrompido. Então, como eu disse, não podemos exaltar a Lúcifer, a Satanás, mas não podemos desprezar o seu poder de convencimento, pessoal? Para ele ter convencido 1/3 dos anjos de Deus, é sinal de que ele era ardiloso, astuto, e acabou corrompendo. Então, o inferno foi feito para o diabo, para os anjos decaídos e para quem mais? Para os filhos da desobediência. Você não pode ser diabo, adversário de Deus, se colocar contra a sua palavra, nem um anjo decaído, e muito menos tornar-se um filho da desobediência. Mantenha-se firme, seja abençoado tanto que você for, mas a glória e a honra pertencem sempre a quem? Ao Senhor. Avançando aqui, Como o diabo entrou em nosso mundo, Como é que ele foi precipitado do céu? Ele entrou aqui nesse mundo, na terra. Deus criou a terra e entregou ao homem, porém o Senhor o advertiu que não lhe desobedecesse, comendo do fruto da árvore do bem e do mal, o qual acarretaria na sua morte. Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, ao ser tentado pelo diabo, ele comeu do fruto. Diz a Bíblia, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. A morte que o Senhor Deus se refere nesse versículo é a natureza de Satanás. Então, quando fala morte aqui, vida ou morte, fala principalmente da natureza de Satanás. Deus, a natureza de Deus é a vida, E a natureza do diabo é a morte. Por que quando Eva comeu do fruto, ela levou o seu marido? Porque ela achou que não tinha se cumprido o que Deus falou. Deus disse, se você comer do fruto, você vai morrer. Ela deve ter comido, falou, bom, estou vivinha da Silva, como diz o outro, vou levar para o Adão. Talvez ela disse assim, Adão! Parece até uma besteira que eu vou dizer, mas poderia ter dito, Deus mentiu. Deus faltou com a verdade. Ele disse que eu morreria se eu comesse. Comi, estou vivinha. E o Adão comeu. Porém, eles não perceberam que eles passaram da vida com Deus para a morte. Quer dizer, eles saíram da comunhão, da presença de Deus e começaram então a viver a morte, que é a natureza de Satanás dentro de si. O pecado entrou e com ele a morte, a natureza de Satanás, E diz aqui, a morte que o Senhor Deus se refere nesse versículo é a natureza de Satanás. Desde então, o diabo passou a ter livre trânsito na terra, realizando as suas terríveis ações. O pecado cometido por Adão deu-lhe o direito de agir nesse mundo. Então,
entre aspas, né, o direito, ele foi dado ao diabo, a autoridade foi entregue com a desobediência. Quando nós pecamos e desobedecemos, nós autorizamos o diabo a agir na nossa vida. Quando nós fazemos a vontade de Deus e obedecemos a sua palavra, o diabo não tem autoridade ou autorização para agir. Então, o que autoriza o diabo é o pecado, é a desobediência. Diz aqui, a derrota de Satanás. Esta situação durou até o momento em que o nosso Deus se tornou carne e veio a esse mundo, o qual estava aniquilado pelo poder do diabo. A Bíblia declara, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, na parte B, no final do versículo. Despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, 15. As Escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras do diabo. Portanto, o inimigo está o que, irmãos? Derrotado, vencido. Não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre a nossa vida. Na verdade, o adversário só tem poder na vida do cristão se este o permitir, se não conhecer os seus direitos em Cristo. 1 João 2,13, na segunda parte, diz assim: escrevo-os porque venceste o maligno. Podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois, quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, tudo que Ele fez é lançado em nossa conta. Olha que bonito, né? Então, quando nós recebemos Jesus, recebemos com Ele o poder, as bênçãos, né? E a autoridade é restituída ao homem, né? E diz aqui, nós somos vencedores sobre o diabo. É assim que Deus nos vê. Satanás foi eternamente vencido quando o amor deu a sua vida por nós no Calvário. É bom você sempre se lembrar disso. E toda vez que o adversário tentar levantar a cabeça para atacá-lo, repreenda-o, não é? Então nós não podemos deixar de fazer essas coisas que são básicas, mas são necessárias. Repreende. Quantas das vezes o diabo se levanta com um pensamento de morte, com desânimo, com um pensamento negativo e uma série de outras coisas. O que nós temos que fazer? Repreender. Desde coisas mais simples às coisas mais complexas, né? Tem gente que era tão rigoroso nisso, quando espirrava, está amarrado, não é assim? Será que você faz isso ainda ou não? Você faz, traz um Doril para mim, traz né, aspirina, traz, nada, não que seja errado, mas nós talvez perdemos esse bom hábito, né, essa prática que vai produzir para nós vitória. Então, você tem que ser, né, intolerante em relação às ações do diabo. Repreende em nome de Jesus. Amém? E diz aqui, dizendo, derrotado fora na minha vida? Não. Eu não permito que você contradiga a palavra de Deus. Então nós temos que fazer isso. Fora. Eu acredito muito, irmãos, que hoje com a internet, né, com as redes sociais, os memes aí da vida, muita gente ficou até com um certo receio, vergonha até, de falar está amarrado, de falar está repreendido, de falar coisas que já virou piada, né, chacota. Por isso nós não podemos aceitar certas coisas como normais. Você pode fazer piada, alegrar-se, né, e tudo, mas quando entra a zombaria com as coisas de Deus, irmão, é perigoso. Você perde o temor, você perde a reverência, perde o respeito, e quem é que ganha com isso? Satanás.
Tem gente que até tem vergonha, como eu disse. Está amarrado, já virou um jargão, já não é mais uma palavra de determinação. É um jargão, não é? Já é uma brincadeira. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Não banalizar o que é sagrado, né, pessoal? Então diz aqui, o que fazer quando o diabo nos ataca? Nós devemos temer, não devemos, perdão, temer as ciladas do diabo. Em Isaías 54, versículo 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Devemos ficar acordados e sempre identificar que por trás de todo mal está a mão do maligno. É bom prevenir, porque ele nunca aparece e diz assim: eu sou o diabo e eu vim tentá-lo. Na verdade é bem diferente. Ele fará de tudo para que você não acredite que o está ocorrendo procede dele. Muitos são tão enganados que chegam a ponto de exclamar: poxa, mas também agora tudo é o diabo? Que nada, nós temos parte nisso também. Afinal de contas, quem mandou que eu comesse aquela comida? Coitadinho do diabo. Agora, tudo que acontece de mal, foi ele que fez? É triste, mas é verdade. Declarações como essas são muitas vezes saem dos lábios dos filhos de Deus. Claro que nós temos que ter a vigilância, né? Algumas coisas nós temos que vigiar, mas também não podemos nos tornar tão naturais ou tão carnais a ponto de defender o diabo, né? A ponto de ignorar é o que a Bíblia fala, os ardis, né, de Satanás. Nós temos que identificar, repreender e expulsar. E diz aqui, uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. É bom levar a sério essa advertência do Espírito Santo. Ele sabe que o inimigo é astuto, é esperto, é malandro, né? E diz mais: e tem conseguido tragar muitas vidas. No entanto, não podemos temê-lo, nem nos acovardar quando ele surgir com as suas tentações, porque Cristo nos libertou completamente do seu poder. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que nos faça algo contra o maligno. Tudo que ele tinha de fazer já foi feito. Agora o Todo-Poderoso não tem mais nada a fazer com o diabo. Na mente de Deus, Satanás já foi vencido e derrotado. Ele nos recomenda da seguinte maneira: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Gálatas 5, verso 1. Você não deve se sujeitar mais ao diabo. O seu dever é levantar-se e sair do cativeiro, pois, por meio da obra de Jesus, você já venceu o maligno. Faça com que ele ouça isso dos teus lábios. Reconheça sua libertação, passe a confessá-la ousadamente. Diga glória a Deus. Então é importante nós permanecer na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu lembro do caso de uma senhora que ela era macumbeira. Aí ela fez uma campanha na igreja, começou a buscar e se libertou. Toda sexta-feira ela manifestava com um demônio. Mas aí parece que naquele dia não havia caído nenhum demônio e a pessoa que estava lá orando queria demonstrar poder, queria mostrar que existia o diabo e como que ele age. Aí ele foi naquela pessoa que sempre manifestava e ela estava bem. E aí ele colocou a mão, vamos demônio, manifesta, vamos, e nada de cair o demônio. Aí na hora que o pastor falou assim: ô demônio, eu sei que você está aí. Aí ela começou e tal, daqui a pouco manifesta o demônio. E aí o pastor sentou e perguntou assim: irmã, a senhora estava tão bem e tal, o que aconteceu? Ela disse: olha, pastor, realmente estava bem, mas quando da boca do senhor eu ouvi
que sabia que o demônio estava na minha vida, então bateu o medo. O medo foi uma porta para o diabo, o demônio entrou. Então nós temos que ter essa convicção que foi para a liberdade, que Cristo nos libertou. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o inimigo entrar no seu coração. Permaneça na libertação, na liberdade que Cristo te libertou. Amém? Então ela deveria ter dito: pastor, em nome de Jesus, eu creio, estou liberta, estou convicta disso, o inimigo não entra mais, de forma nenhuma, nem por medo, nem por pecado, nem de maneira nenhuma. Amém? Em nome de Jesus. E concluindo aqui, onde paramos, meus irmãos? O que fazer com a nossa redenção, né? Redenção é quando você é livre, né? No cativeiro, você está livre, está pago o preço pelo seu resgate, né? O que fazer? Deus espera que aceitemos a nossa redenção e passemos a agir como redimidos. O diabo sabe que tem de obedecer a todas aqueles que descobrem essa verdade. A Bíblia declara: porque foste comprado por um bom preço, é o sangue de Jesus, né? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, tanto corpo quanto espírito, pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, verso 20. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre, pois, como podemos glorificar a Deus por meio dele, né, do nosso corpo, se ele está sendo consumido pelas enfermidades? Então é algo que nós temos que buscar. Se nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, então o nosso corpo glorifica a Deus. Agora, a doença glorifica a Deus ou a cura divina glorifica a saúde? A saúde. Então é isso que você tem que reivindicar: Senhor, tua palavra diz que eu posso e devo glorificar o Senhor no meu corpo, no meu espírito. Então espiritualmente eu tenho que ser liberto das perturbações, das tentações, e também no meu corpo, tanto o corpo quanto o espírito tem que ser liberto, tem que glorificar a Deus. Também devemos impor que todo pecado saia do nosso espírito, senão será impossível glorificarmos a Deus em nossos corações. Quando Deus declara um fato, para ele isso é assunto encerrado. Então, dependendo de Deus, Deus já deu para nós tudo que diz respeito à vida e à piedade. Deus, né, da parte de Deus já está tudo feito, agora é conosco. Diz aqui: toda vez que o diabo trouxer qualquer mal, repreenda-o em nome de Jesus e mande-o sair. A nossa redenção é real, somos território liberto, a escravidão sobre a nossa vida terminou, o senhorio do diabo findou. Agora temos um nosso Senhor, que nos comprou para Deus e nos fez o que? Mais que vencedores. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Efésios 4:8. Bom, a nossa posição, né? Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Portanto, dizer da boca para fora que somos libertos das garras do maligno, mas não agir de acordo com a palavra de Deus, nada nos adiantará, né? No entanto, se tomarmos ao pé da letra as afirmações que o Senhor faz a nosso respeito e começarmos a usar os nossos direitos, podemos ficar certos de que o nosso Deus não nos deixará sozinhos nessa luta. Bem, ao contrário, Ele mesmo tomará como sua e nos dará a vitória. A nossa posição é de completa vitória. Porém, lembremos uma vez que nada valerá para nós, porém lembremos mais uma vez de que nada
valerá para nós o que Deus declara ser nosso, se não aceitarmos as recomendações bíblicas, nem agirmos de acordo com elas. Diz a palavra do Senhor: mas em todas as coisas somos mais que vencedores naquele que nos amou. Romanos 8:37. Declare comigo: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amém? Bom, vamos para o questionário. O que nos dá a certeza que existe o diabo? A. O Papa crê na sua existência. B. A Bíblia afirma que ele existe. Ou C. As suas tentações. A, B ou C? B, né? A Bíblia afirma. 2. Antes de tornar-se o diabo, quem ele era? Um anjo de Deus? Ele era um imperador ou sempre foi o diabo? A, né? Um anjo de Deus. Era Lúcifer. 3. Que texto de Isaías fala sobre a queda, né, do diabo? Qual é o texto que fala? Vamos ver aqui. A, B ou C? A, B ou C? C, né? É isso? Isaías 14, do 12 ao 15. 4. Que texto de Ezequiel fala sobre o diabo? Né? Ezequiel 12, do 12 ao 19. Ezequiel 41, do 12 ao 19. Ou Ezequiel 28, do 12 ao 19. Qual é o texto? C. Então, vamos lá. O que permitiu que o diabo entrasse em nosso mundo? A desobediência do homem, a astúcia do diabo ou um descuido de Deus? A, né? Por que Adão e Eva pecaram? Porque eram inocentes. B, porque aceitaram a sugestão do diabo. Ou C, porque Deus estava longe deles. B, né? Porque aceitaram a sugestão do diabo. 7. O pecado de Adão e Eva fez com que nos tornássemos escravos de Satanás. B, que Deus nos perdoasse. Ou C, ficássemos mais experientes. A. 8. Jesus veio ao mundo para quê? Para ajudar-nos na luta contra o diabo? Para lutar contra o diabo ou para destruir as obras do diabo? C. O diabo costuma aparecer e falar que veio fazer contra nós? Sim, não ou às vezes? Não, né? 10. Por que podemos considerar que fomos nós que vencemos o diabo? Porque a vitória de Jesus foi lançada em nossa conta, porque vivemos em paz com Deus, ou porque nós mesmos o derrotamos? A, B ou C? A. 11. Qual a advertência do Senhor em 1 Pedro 5,8? Devemos ser sóbrios e vigilantes, devemos orar 2 horas por dia, ou o diabo está velho e não pode fazer mais nada? Devemos ser vigilantes e sóbrios, né? 12. O que devemos fazer com a liberdade que Cristo nos libertou? Absolutamente nada. Crer para a eternidade ou permanecer firmes nela? C, né? Permaneça na liberdade com que Cristo se libertou. 13. Porque o diabo, mesmo sem poder, age na vida do cristão. Então, como que ele, se ele foi derrotado, perdeu o poder, como que ele age então? Porque ele é teimoso? Porque o cristão permite? Ou porque o cristão não é batizado no Espírito Santo? E agora? Porque o cristão permite, né? 14. Onde está escrito que nenhuma arma forjada contra nós prosperará? Isaías 54, 17, Isaías 14, do 12 ao 15, ou Isaías 8, no verso 20. A. 15. Qual é a nossa verdadeira posição diante de Deus? A, de vitória quando for a vontade de Deus. B, de completa vitória. Ou de meros pecadores salvos pela graça. De completa vitória. E por último, 16. Porque temos sido comprados por bom preço, devemos fazer o quê? Aguardar a segunda vinda de Jesus. B, ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Ou C, glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. C, né? Amém, meus irmãos? Então, acertaram todas?
Então vamos ficar de pé, dando uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E parabéns para você que está acompanhando o Curso Fé. Deixa eu fazer aqui, me despedir das pessoas que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Desejar a você que essas lições, que essas mensagens possam trazer um crescimento. Agora, explicar, de nada vale o conhecimento sem você torná-lo, colocá-lo em prática. Então, procure praticar aquilo que você tem aprendido, tá bom? E compartilha com outras pessoas também. Você que acompanha a transmissão, né, dessa mensagem, compartilha. Se inscreva no canal do YouTube, Pastor Márcio Gonçalves. Procure-nos nas redes sociais, tá? E divulgue também esse propósito. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus, tá bom? A você que é dizimista, ofertante, patrocinador, você que pode, né, mensalmente contribuir com a manutenção e o avanço da obra de Deus, através do Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus, você pode ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Contamos com a sua ajuda. A chave Pix é doações@iigd.com.br, tá bom? Repetindo, doações@iigd.com.br, e também o nosso WhatsApp, caso você queira enviar o comprovante, fazer o seu pedido de oração, fazer contato conosco, é este: 27 995 25 2076. Que Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz. Amém?